Gronsko não mudou, o mundo ao seu redor mudou. Quando Donald Trump diz que a Rússia e a China estão de olho na Groenlândia, não se trata de uma invasão iminente nem de um plano secreto para ocupar a ilha. É algo muito menos visível, mas estrategicamente muito mais importante. É sobre o fato de que o espaço que os Estados Unidos consideraram garantido por décadas está deixando de ser vazio. A Rússia está expandindo sua presença militar nas latitudes do norte. A China fortalece discretamente seus laços econômicos e políticos ali. E os Estados Unidos de repente percebem que a Groenlândia não é mais apenas um pedaço distante de gelo, mas um ponto sensível na mudança do equilíbrio de poder. Este vídeo não é sobre quem está certo. É sobre o que as grandes potências realmente estão fazendo lá e por que a Groenlândia se tornou o centro de sua atenção. Durante 10 anos, a Groenlândia foi uma certeza estratégica, importante, porém indiscutível. Os Estados Unidos tinham presença aqui, o Ocidente tinha controle e o Atlântico Norte funcionava como uma retaguarda estável, não como um espaço de competição. Não se falava sobre a Groenlândia porque não era um problema. Isso está mudando hoje. Não porque a Groenlândia em si tenha mudado, mas porque o seu entorno está mudando. Em uma área que por muitos anos foi vista como periferia do mundo, novos atores começam a aparecer, não de modo aberto ou confrontador, mas sim sistemático. A Groenlândia fica entre a América do Norte e a Europa. Controla o acesso ao Atlântico Norte, ao espaço aéreo e às rotas que, por gerações, foram consideradas uma retaguarda segura para o Ocidente. Quando esse espaço estava sob o controle de um único ator, não havia motivo para se preocupar. Mas quando outros aparecem, isso acaba. É nesse momento que a Groenlândia retorna ao cenário político. Não como alvo de ataque, mas como um lugar onde os interesses de 3 grandes potências começam a se cruzar. Cada uma delas aborda isso de forma diferente, cada uma tem uma estratégia diferente, mas o resultado é o mesmo. A ilha, antes estável, está virando um nó sensível. Para entendermos por que hoje se fala da Groenlândia em termos de pressão e preocupações, primeiro precisamos olhar para o que a Rússia está fazendo. Não diretamente na ilha, mas na área ao redor dela. Assiste ao Além das Fronteiras, vamos começar. O que a Rússia faz fora da Groenlândia, mas ainda no jogo? Atualmente, não constrói bases na Groenlândia. Não reivindica nem sugere oficialmente querer controlar a Groenlândia. Se olhássemos apenas para a ilha em si, poderia parecer que Moscou nem está presente nesse jogo. Mas isso seria um erro. A estratégia russa não acontece na Groenlândia, mas ao redor dela. Nas latitudes do norte, a Rússia ampliou muito sua capacidade militar e logística nos últimos anos. A Rússia restaurou a infraestrutura que havia se deteriorado após a Guerra Fria, expandiu a cobertura de radares e retornou a áreas das quais o Ocidente foi gradualmente se retirando. Não são medidas simbólicas, e sim uma presença real. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o mais importante é que hoje a Rússia consegue monitorar e influenciar o espaço do Atlântico Norte a uma distância muito maior do que antes. Esse espaço não é apenas uma zona geográfica, mas uma ligação crucial entre a América e a Europa. Qualquer coisa que aumente a incerteza nessa área, automaticamente aumenta a importância dos pontos que a controlam, e a Groenlândia é um deles. O avanço russo não soa como escalada repentina, mas sim um retorno prolongado. A Rússia age como um ator que nunca saiu completamente da região e agora está apenas retomando o espaço que considera natural. É justamente essa fluidez que torna suas ações difíceis de contestar, mas ao mesmo tempo estrategicamente preocupantes para os outros. Para os Estados Unidos, isso significa uma coisa simples. Mesmo sem interesse direto na Groenlândia, a Rússia altera seu entorno. Na geopolítica, controlar o espaço ao redor pode ser mais estratégico que o próprio alvo. Nesse sentido, a Groenlândia entra em jogo não porque Moscou queira conquistá-la, mas porque está em uma área que a Rússia deixou de considerar exclusivamente ocidental. Mas a Rússia não é o único ator que está se aproximando dessa região. De uma forma totalmente diferente, mais silenciosa e menos visível, a China também está fazendo isso. O que a China está fazendo? Diretamente na Groenlândia, mas de forma discreta. A China não aborda a Groenlândia como um jogador militar. Ela não tem bases, não envia tropas, nem fala a língua das ameaças à segurança.
É exatamente por isso que sua presença muitas vezes passa despercebida. Mas, a longo prazo, talvez seja ainda mais interessante do que o avanço russo. Pequim se aproxima da Groenlândia por meio da economia, pesquisa e infraestrutura. Está interessado em matérias-primas, possibilidades logísticas e relações políticas com os atores locais. Não é à toa que a China se chama Estado Próximo do Ártico. Não é sobre geografia, e sim ambição. É um esforço para estar presente em um espaço que está se tornando um nó estratégico do futuro. Para a Groenlândia, as ações chinesas geralmente são vistas como chances de investimento. Para um país tão pouco povoado, trata-se de dinheiro real, empregos e desenvolvimento. Do ponto de vista dos Estados Unidos, no entanto, trata-se de outra coisa. É o primeiro passo para uma influência política em uma área que até agora pertencia exclusivamente à sua zona de segurança. Importante destacar o que a China não faz. Não ocupa territórios, não pressiona por mudanças de fronteiras e não age de forma confrontadora. Sua estratégia é paciente e de longo prazo, testando seus limites. Observa reações e cria relações que hoje são econômicas, mas podem ganhar valor político no futuro. A sensibilidade da presença chinesa na Groenlândia está justamente aí. Não é um projeto específico, e sim uma tendência. A entrada de um novo ator com abordagem diferente em um espaço fechado há décadas representa para os Estados Unidos, talvez, um desafio ainda mais complexo que as capacidades militares russas. Enquanto a Rússia muda o equilíbrio na região ao redor da Groenlândia, a China está gradualmente entrando no ambiente político e econômico do país. E é exatamente neste ponto que não se pode entender a reação de Washington sem olhar também para o que os próprios Estados Unidos estão fazendo. O que os Estados Unidos da América estão fazendo? E por que isso não é novidade? Os Estados Unidos não são novos na Groenlândia. Pelo contrário, eles estão lá há mais tempo. A presença deles não é uma reação à Rússia nem à China, mas faz parte de uma arquitetura de segurança de longo prazo que foi criada ainda durante a Guerra Fria. É justamente por isso que as ações dos americanos muitas vezes são vistas como algo natural, não como uma atividade que precise ser explicada. Para Washington, a Groenlândia é crucial para monitorar o Ártico. Ela permite o controle das trajetórias aéreas e de mísseis, alerta antecipado e monitoramento dos movimentos no Atlântico Norte. São argumentos técnicos, não políticos. Os Estados Unidos veem a Groenlândia como parte de seu próprio perímetro de segurança, não como um território estrangeiro no sentido clássico. O essencial não é o que os Estados Unidos da América fazem, mas o que mudou ao redor. Por anos, os Estados Unidos da América estiveram na Groenlândia sem concorrência. Nenhum outro grande ator tinha capacidade ou ambição para ocupar esse espaço, e essa exclusividade gerou a sensação de estabilidade. Quando você não é desafiado, não precisa reagir. Hoje, a situação é diferente. A Rússia está fortalecendo suas capacidades no entorno do norte e a China começa a aparecer diretamente no ambiente econômico da Groenlândia. Os Estados Unidos não fazem nada realmente novo, mas após décadas deixaram de estar sozinhos na região, e isso muda a maneira como eles veem a Groenlândia. Dessa perspectiva, deixa de ser importante quem chegou primeiro. O importante é que o equilíbrio sobre o qual a estratégia americana foi construída está começando a mudar. A Groenlândia não mudou só porque os Estados Unidos da América passaram a se interessar por ela. Ela está mudando porque o ambiente que os Estados Unidos sempre consideraram um apoio garantido está mudando. E é justamente essa mudança que faz com que a Groenlândia seja discutida hoje mais do que nunca. Não como um objetivo, mas como uma garantia em um espaço que está deixando de ser claro. O Ártico em segundo plano, o que realmente mudou. Para ficar claro por que a Groenlândia está sendo discutida tão intensamente hoje, é preciso dar um passo atrás. Não para a história da ilha, mas para o ambiente em que ela se encontra. O Ártico deixou de ser um espaço vazio onde nada de importante acontece. Não foi de um dia para o outro, nem de forma dramática, mas sim de maneira gradual e discreta. A atividade nessa região cresceu nos últimos anos. Mais movimento, mais infraestrutura, mais interesse. Alguns países sempre estiveram lá, outros estão chegando pela primeira vez. O resultado é que uma região que por muitos anos foi considerada uma retaguarda estável está se tornando um espaço onde as grandes potências precisam levar umas às outras em consideração. Isso é uma mudança fundamental.
A geopolítica se baseia não só em intenções, mas também em possibilidades. Quando o número de atores em um mesmo espaço aumenta, a incerteza cresce, mesmo que ninguém tenha interesse em conflito. Cada passo de um jogador é automaticamente interpretado como um sinal para os outros. A Groenlândia se encaixa exatamente nesse quadro. Ela fica em uma fronteira tranquila por ser controlada unilateralmente. Com o fim da unilateralidade, até os pontos que a sustentavam ganham novo significado. Não porque sua localização tenha mudado, mas porque o contexto mudou. Por isso, hoje não basta dizer que o Ártico é distante e inóspito. Na geopolítica não há espaços vazios. Apenas lugares pelos quais ainda não começou a competição. E é exatamente neste ponto que o Ártico e com ele a Groenlândia passa da periferia do mapa para o centro das atenções. Essa mudança não significa automaticamente um conflito. No entanto, significa que cada ator começa a pensar de forma mais defensiva. Aqui chegamos à questão de por que as ações paralelas de Rússia, China e Estados Unidos da América aumentam a tensão, mesmo sem menção de guerra. Por que essas ações aumentam a tensão? A tensão em torno da Groenlândia não surge porque alguma das potências esteja prestes a tomar uma medida radical. Ela surge justamente porque todos agem com cautela. Cada uma delas tenta fortalecer sua posição sem ultrapassar a linha vermelha visível, mas também sem querer ficar para trás. A Rússia reforça sua presença no espaço do norte, alegando defesa de seu território. A China está entrando na Groenlândia por meio da economia, mas enfatiza o caráter civil dos projetos. Os Estados Unidos mantêm uma presença que já tem há décadas e afirmam que se trata apenas de continuidade. Cada passo é justificável por si só. O problema surge apenas quando olhamos para eles juntos. Em um ambiente assim, deixa de ser importante o que os atores individuais declaram. O que importa é como os outros veem suas ações. O que um percebe como rotina, o outro interpreta como uma mudança. Essa diferença de interpretação é o que gera pressão. Não é pressão por conflito, mas por reação. Para os Estados Unidos, isso impede que fiquem passivos, mesmo se desejarem. Qualquer sinal de enfraquecimento da presença seria interpretado como uma abertura de espaço para outros. Para a Rússia, por sua vez, o retorno às latitudes do norte perderia o sentido se não tivesse influência real lá. E para a China, é importante não parecer um ator que é empurrado para fora logo no início. O resultado é uma situação em que ninguém quer escalar o conflito, mas ninguém pode se dar ao luxo de recuar. Esse é o mecanismo clássico da tensão geopolítica. Não surge da agressão, mas sim do medo de perder a posição. E a Groenlândia aparece nesse mecanismo como um dos poucos pontos fixos em um espaço onde as outras certezas estão gradualmente se dissipando. É exatamente por isso que hoje se fala mais alto sobre isso. Não porque esteja imediatamente ameaçada, mas porque está se tornando parte de uma equação em que as grandes potências vigiam mutuamente seu espaço de manobra. Nessas equações, até lugares silenciosos logo se tornam sensíveis. A Groenlândia como garantia não é o objetivo. Do ponto de vista de hoje, pode parecer que a Groenlândia é objeto de uma disputa entre grandes potências. Na verdade, é mais uma garantia. Ninguém hoje precisa ocupá-la para obter vantagem. Basta garantir que outra pessoa não a controle. Para os Estados Unidos da América, a Groenlândia representa estabilidade em uma região que muda mais rápido que o habitual. Para a Rússia, é parte do norte onde reconstrói sua influência. Para a China, é uma entrada para uma região que ganhará mais importância no futuro. Cada uma dessas abordagens é diferente, mas todas levam ao mesmo resultado. A Groenlândia não está fora do jogo. No entanto, isso não significa necessariamente que um conflito está se aproximando. Isso significa que a ilha se tornou parte do equilíbrio que as grandes potências vigiam entre si. E é justamente nessas situações que surgem declarações fortes, retórica dura e pressão política. Não porque alguém queira agir imediatamente, mas porque quer manter espaço de manobra para o futuro. Quando Donald Trump menciona Rússia e China sobre a Groenlândia, não se refere a uma invasão. Ele está falando sobre a perda de exclusividade, sobre como um espaço antes claramente entendido por décadas começa a se preencher. E na geopolítica, este é exatamente o momento em que até mesmo lugares silenciosos
passam a estar no centro das atenções. A Groenlândia não mudou. O que mudou foi quem hoje acha que não pode ignorá-la. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através de agradecimentos. Se quiser que mais pessoas vejam o vídeo, clique em recomendar. Agradeço muito.